Segunda parte da nossa revisão, pessoal, nossa super revisão. Vou tentar resumir aqui o semestre, ou parte do semestre, em uma aula apenas. Nós sabemos, pessoal, que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, assim como o Seguro-Desemprego, são duas verbas sempre oriundas de dispensas do empregado. Lembrando que é possível sacar o FGTS no curso do contrato de trabalho, em algumas situações, como por exemplo, compra da casa própria, como por exemplo, compra de ações, ou até mesmo numa situação emergencial. Vocês se lembram, o ano passado, que o governo liberou parte do FGTS ser sacado pelos empregados, de contas inativas e também de contas ativas, caso não tivesse. Muito bem. Então, mas via de regra, tanto o seguro-desemprego quanto o FGTS, eles somente serão pagos quando o empregado for dispensado. Mas eu vou fazer a ressalva de uma coisa. Nós sabemos, gente, que existe o artigo 476-A da CLT. 476-A. Suspensão do contrato de trabalho num período de 2 a 5 meses em que o empregado não trabalha, mas ele também não recebe salário, mas ele receberá seguro-desemprego. Olha que interessante isso. Então, eu não vou receber salário, mas eu recebo seguro-desemprego. Então, a empresa que não quer pagar salário e quer suspender as suas atividades até 5 meses, o que ela pode fazer? Acordo, convenção coletiva, suspender o contrato e o empregado só recebe seguro-desemprego. Então, professor, para eu entender, o seguro-desemprego, ele também será cabível na hipótese de suspensão do contrato do 476-A? Com certeza. Mas não tenham a menor dúvida disto. Entenderam, gente? E é um período de 2 a 5 meses. Mas, ressaltando a importância, que isso não pode ser feito toda hora. A empresa poderá fazer isso uma vez a cada 16 meses. Uma vez a cada 16 meses. Tá? Isso é uma novidade. Novidade que já tem 21 anos, né? Foi em 2000 que foi incluído. Mas é bom que todos vocês saibam. Muito bem. Seguindo o barco aqui, pessoal. Vamos seguir o barquinho. Vem comigo. Salário mínimo. Inciso número 4. O que é o salário mínimo, professor? É o valor mínimo que o empregado recebe, sempre pactuado por lei. O salário mínimo, gente, é sempre por lei. Não pode ser por decreto, por MP, nada. Tem que ser por lei. Câmara, Senado, sanção presidencial. Pode acontecer do empregado receber menos do que um salário mínimo por mês? Muito cuidado com essa pergunta. Pode o empregado receber menos do que um salário mínimo por mês? Pode. Se ele trabalhar menos de 40 horas semanais. Gente, se o empregado ele trabalha menos horas do que o teto constitucional, vocês hão de convir comigo, meus queridos amigos, que este empregado necessariamente vai receber menos que o salário mínimo. Qual que é o teto, professor, de trabalho semanal? Não são 44 horas? Então, se eu trabalhar 22 horas por semana, vocês hão de convir comigo que eu vou receber meio salário mínimo. Então, o que tem que ser respeitado? A hora, trabalho, salário mínimo. Mas não é garantido que todo empregado vai receber um salário mínimo. Vou te dar um exemplo. O que está acontecendo em São Paulo e na maioria das cidades do Brasil? A pandemia. E do mundo, né, professor? E o que estão fazendo os prefeitos e os governadores? Aquele morde e assopra na economia. O que é morde e assopra? Fecha 15 dias, abre 15 dias. Fecha 15 dias, abre 15 dias. É isso que a gente está vendo em São Paulo. Não é? Aí o empresário daquele jeito, né?
abre meia porta, fecha a porta, coloca só entrega, delivery, não é? Tá essa bagunça. Está compensando manter um funcionário o tempo todo, o mês inteiro na empresa? Não, porque praticamente ele está trabalhando efetivamente metade do que ele trabalharia. Gente, isso depende muito de cada área. Estou citando um exemplo que está sendo muito comum, principalmente comércio. Não sei se você passa aqui pelo Brás ou Bom Retiro, em São Paulo. Gente, parece um deserto. Lá dentro das lojas está todo mundo trabalhando. Mas, a princípio, lá fora não é aquele movimento que a gente vê. Diante desta situação, gente, dessa condição, qual que é a melhor forma de contratação, pessoal? Nesse momento que nós vivemos? O contrato de trabalho, sem dúvida nenhuma, intermitente. Oh, meu Deus do céu. É lógico que esse contrato, gente, o que é um contrato intermitente? Eu contrato você, registro você em carteira e eu te chamo esporadicamente para trabalhar na empresa. Eu não posso chamar todo mês, porque desvirtua. Isso é chamado de forma esporádica. Então, nesse mês, chama o João, no outro mês chama a Maria, no outro mês chama a Fátima, no outro mês chama o Walter, aí no outro mês volta a chamar o João de novo. Aí depois volta a Maria, depois vem o Walter, depois vem a Fátima. Por que é feito esse rodízio? Porque caracteriza que eu estou lhe chamando de forma esporádica. Então você trabalhou apenas 15 dias, eu pago a você apenas o período que você trabalhou. Logo, nesse exemplo, 15 dias. Artigo 452A da CLT. Então, gente, o contrato intermitente é para ele ser utilizado de forma não como regra geral, mas de forma esporádica. Tudo bem? Perfeito? Tá? Não se esqueçam desse detalhe, pessoal, que também se faz importante. Mas lembrando que durante esse período que você trabalhou como intermitente, você recebe todos os direitos trabalhistas, tá? 13º, proporcional, claro. Férias proporcionais. FGTS. INSS. Bingo. Glebe, tá bom. Então eu vou registrar você na tua carteira. Você trabalhou 15 dias. Eu preciso dar baixa na carteira? Não. Daqui 6 meses eu te chamo de novo. A carteira está aberta. Eu só faço o convite, você vem, trabalha mais 15 dias e não se fala mais nisso. Nessa fase de pandemia, gente, é a melhor forma de contratação. Porque se a empresa precisar fechar mesmo 15 dias, 30 dias, 20 dias, não paga funcionário. Porque você só recebe por aquilo que efetivamente você trabalha. Tudo bem, gente? Olha como esses detalhes, gente, são picuinhas muitas vezes, mas faz uma diferença gigantesca. Tá bom? Então não esqueçam disso. Tá? Então tá bom, Guilherme, se eu trabalhei só 15 dias, então eu vou receber meio salário mínimo? Sim, senhor. Sim, senhora. Somente meio salário mínimo. Tá? Professor, o que seria o piso salarial? Gente, o piso salarial é aquele valor que é pactuado para aquela categoria, normalmente em acordo ou em convenção coletiva. O piso salarial, ele está em acordo ou ele está em convenção coletiva. Não confunda com sentença normativa. Sentença normativa ou salário normativo é o valor que o tribunal determina que seja pago. Então, exemplo. Foi feito um acordo ou uma convenção coletiva. Qual o nome do salário? Piso salarial. Aquela categoria vai receber no mínimo X reais por mês. Isso é piso. E o que é salário normativo? É aquele que vem de uma sentença normativa, que é exatamente concedido por quem? Pelo TRT. Aquela categoria tem que receber pelo menos tanto. É assim que funciona. Tem que receber um valor de pelo menos tanto. Tudo bem? Perfeito? Outra observação importante, pessoal. Irredutibilidade salarial. O salário pode ser reduzido? Pode. Nunca menos do que um salário mínimo, se você trabalhar as 44 horas semanais, claro. Mas se você ganhar 10 mil reais
Pode ser reduzido para um salário mínimo? Pode. Mas desde que esteja em acordo ou em convenção coletiva. Logo, se a tua empresa chamar o sindicato dos empregados e lá eles firmarem um acordo coletivo, reduzindo em 20, 30, 50% o salário, é totalmente válido esta situação. Ou melhor, válida esta situação. Haja vista, pessoal, que é um direito que confere exatamente aos envolvidos, que confere exatamente às partes. Mas aviso aos navegantes, só pode ser reduzido salário. Não pode ser reduzido, por exemplo, valor de FGTS. Não pode ser reduzido percentual de hora extra. Não poderá ser reduzido, gente, valores oriundos que não sejam salário, como, por exemplo, adicional noturno. Tá bom, meus caros? Para deixar bem claro isso a todos vocês. Outra observação importante. Remuneração variável. O que seria a remuneração variável? É aquele empregado que recebe por comissão ou percentagem. Lembra que nós falamos isso em aula? A diferença de comissão e de percentagem? A percentagem, gente, ou porcentagem, os dois termos estão corretíssimos, é um valor fixo. Independentemente de quanto for vendido aquele produto ou serviço, você receberá uma porcentagem de tanto, tipo R$10 por peça. A comissão não. A comissão é um valor que terá como base de cálculo o quanto você vendeu. Então, quanto mais caro você vender o bem, ou o produto, ou a prestação de serviço, mais você vai ganhar de comissão. Tudo bem? Então, comissão é variável, vai depender, não é, gente, de quanto foi vendido o bem. Porcentagem é valor fechado, é valor determinado, é valor dessa maneira. Professor, eu posso contratar um empregado única e exclusivamente para receber apenas comissão? Sim, mas é assegurado pelo menos um salário mínimo por mês para ele. Então, se ele não vendeu nada, é um vendedor que não vendeu uma caneta, a empresa deverá pagar pelo menos um salário mínimo a este empregado. Tudo bem? Perfeito? Outra observação, meus queridos amigos, o 13º salário. O 13º salário, gente, como é que funciona? Ele tem como base a remuneração. O 13º, gente, ele tem como base a remuneração. E o que seria, professor? Esta remuneração é a soma de todos os valores que o empregado recebe. Gente, remuneração está no 457. Salário está no 458. Remuneração é a soma de salário, de gorjetas, de adicionais. Soma de tudo isso é a remuneração. E o 13º, ele tem que ser calculado sobre tudo, não apenas sobre o salário, como na maioria é feito na prática. Perfeito, meus caros amigos? Tudo bem? Então, 13º é sempre sobre remuneração. Como que é essa questão da prova? Pô, coisa mais fácil do mundo fazer uma questão dessa, né? 13º é calculado sobre o salário do empregado. Falsa. É sobre a remuneração. 13º pode ser pago em 2 parcelas. Normalmente, no dia 30 de novembro e a segunda parcela, 20 de dezembro. E lembrando a todos aqui, a todos, que a primeira parcela do 13º poderá vir juntamente com o pagamento das férias. Então, 13º, gente, repito, ele poderá vir juntamente com o primeiro, né, com o pagamento das férias, mas desde que esse acerto seja feito em janeiro. O acerto do mês das férias e o pagamento da primeira parcela do 10º tem que ser acertado isso no mês de janeiro. Ah, professor, mas já estamos em abril.
né? Eu não acertei nada. Dá para fazer um esquema? Não, não dá para fazer esquema. Certo é certo. Janeiro do ano que vem, janeiro de 22, a gente combina para você tirar as férias e receber o 13º. Não vamos fazer com data retroativa, porque isso não funciona. É perigoso, é fraude, é contra a lei, chama-se estelionato. Deixa para lá, meu filho. Deixa para lá, tá? Professor, e o inciso 9 aqui do artigo 7º? É a remuneração do trabalho noturno. O que seria a remuneração, pessoal, do trabalho noturno? Vejam, se nós, urbanos, trabalhamos, quanto que nós vamos receber? Nós vamos receber 20% a mais. Isso é o trabalhador, tá certo, gente? Urbano. É o artigo 73 da CLT. E, professor, e o rural? O rural tem que receber mais, gente. Por que o rural recebe mais, professor? Gente, questões óbvias, né? Questões óbvias. Ele tem que receber mais pelo esforço do trabalho de trabalhar à noite numa roça, um cuidado com bichos, com semoventes. E quanto que o rural, professor, irá receber? 25%. Aviso aos navegantes. Hora noturna do urbano. Nós. É das 22 às 5 horas da manhã. Então, das 22 às 5 horas da manhã, qualquer trabalho efetuado aqui dentro tem que ter o adicional de mais 20%. Bingo. E, professor, e o rural? 25%, mas e o horário do rural? Aí, cuidado. Depende. Nós temos dois tipos de rural, né, gente? O agrícola e o pecuarista. O agrícola é aquele que mexe com agricultura, com plantação, com roça. É das 21 às 5. E o pecuarista? Pecuarista é aquele que mexe com pecos. O que é pecos? É gado. É boi. É cabrito, galinha, porco. Qualquer bicho. É das 20 às 4. Das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, até as 4 horas da manhã. Então não importa se ele é agrícola ou se ele é pecuarista, ele receberá um montante, um valor de 25%. Muito bem, dando sequência. Professor, o inciso 10 fala sobre o quê? A retenção dolosa do salário. O que seria a retenção dolosa do salário? É quando o empregado, gente, ou melhor, o empregado tem um prejuízo porque o empregador não pagou os valores. Mas ele não pagou os valores dolosamente. Em outras palavras, eu só vou pagar o seu salário se você terminar o trabalho. Isto que eu acabei de fazer com você tem um nome, é crime. Não pode ter retenção de salário, pessoal, não pode ter retenção de salário dolosamente. Talvez eu não consiga pagar você no dia, porque o banco está em greve. Aí eu não tive culpa nenhuma, pessoal. Agora, se eu tenho condição e não pago, isso é dolo, é intenção. Então cabe caracterização de crime, senhores e senhoras. Tá? Então, inciso 10 do artigo 7º. Dando sequência, inciso 11. Participação dos lucros ou resultados da empresa. Meus queridos e minhas queridas, a PLR, a participação dos lucros ou resultados, é desvinculada da remuneração. O que isto significa? Que a PLR tem natureza indenizatória. E o que seria, professor? A natureza indenizatória. Gente, natureza indenizatória é aquela que não tem vínculo com a remuneração. Paga-se menos impostos, paga-se menos tributos. Então, a PLR, a natureza é indenizatória. Não é salarial, não é remuneração, não é compensação, é indenização. É como um prêmio. Sabe quando a gente vai estudar um prêmio? Ah, professor, eu quero pagar um valor para os empregados para motivá-los. O nome disso é prêmio.
E isso tem natureza indenizatória. Não se conta para pagamento, por exemplo, do FGTS, do 13º. Professor, então meu fundo de garantia não vai ter depósito referente a esse valor? Não, não vai ter pagamento referente a este valor. Tá bom? Lembrando que a PLR, a participação dos lucros ou resultados, devem estar em acordo ou em convenção coletiva. Caso não esteja, é considerado salário pago por fora. E você sabe que salário pago por fora, na justiça, ele vai virar por dentro. E virando por dentro, tem reflexo em pagamento de FGTS, 13º, hora extra, férias. E aí o valor vai aumentando. Então, queridos amigos, tem que estar em acordo, tem que estar em convenção coletiva o nosso querido e amado participação dos lucros e resultados. Tá bom? Dando sequência aqui, gente, inciso 12, salário família. Gente, salário família é uma indenização pago para aquelas pessoas que são consideradas como baixa renda e que têm filhos menores de 14 anos ou inválidos. Tá bom? Este é o salário família. Muito bem, professor, entendi. E o inciso 13, professor, fala exatamente sobre a jornada máxima de trabalho. 8 horas por dia, 44 horas semanais. Mas ele me deixa aqui uma brecha, não é? Ele fala na compensação de horas. Isso trouxe da Espanha, né? Claro. Gente, o que seria compensação de horas? No caso aqui de hora extra. Simples. É o famosíssimo banco de horas. E vocês se lembram muito bem. O que é o banco de horas? Eu vou fazer hora extra, mas não vou receber por elas. E a critério do empregador, eu vou descansar essas horas, sem receber nem como descanso os 50% a mais. Mas tem um detalhe. O banco de horas tem a empresa tem prazo para conceder esse descanso. Tem prazo para conceder esse descanso. Então vamos lembrar disso, gente? Tá certo? Tá certo? Boa, Ilha, boa lembrança. Amados, banco de horas, se for contrato parcial, o contrato parcial, o descanso tem que ser dado até a semana posterior. Então você fez hora extra essa semana, o seu contrato ele é parcial, o descanso é até a próxima semana. Isso é um. Vamos para a segunda hipótese, gente, de banco de horas? Se o banco de horas for individual, o que é banco de horas individual? Empresa que faz um acordo apenas com você. Pode fazer com outros empregados também, mas é individual, só você. A empresa vai ter 6 meses para dar esse descanso para você. E se esse banco de horas estiver em acordo ou em convenção coletiva, aí a empresa tem até 12 meses para dar este descanso. Tá? Para conceder esse descanso. Muito bem. Professor, bacana. Então gravamos aqui o banco de horas. E agora os turnos ininterruptos de revezamento. Não é? Turnos ininterruptos de revezamento. Gente, quando a gente fala em turno ininterrupto, lembrem-se daquelas empresas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exemplo, hospitais. Guerreiros, né? Graças a Deus temos esses guerreiros lá hoje. Gente, os hospitais trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pois bem, essas pessoas ou essas personas tão especiais nos dias de hoje, de Covid, né, de pandemia, necessariamente podem ter 2 jornadas, flexível ou fixa. Então, turno ininterrupto ou vai trabalhar 6 horas, que é a flexível, ou 8 horas, se for a fixa. Ah, professor, eu vou trabalhar flexível, né? Porque são apenas 6 horas por dia. Meus pêsames para você. Por quê?
a qualquer momento, a empresa poderá mudar o seu turno. Então, se você trabalha durante o dia, você começará a trabalhar durante a noite. A critério do nosso querido e amado, gente, empregador. Sempre a critério do nosso querido e amado empregador. Então, a jornada, gente, flexível, o turno poderá ser alterado a qualquer tempo. Perfeito? Cleibe, fui chamado para trabalhar num turno ininterrupto, professor. Flexível. Já saiba o que vai acontecer com você. Já sabe o que pode acontecer contigo. Tudo bem? Vamos dar sequência? Bora? O que mais é importante que a gente saiba, gente? Ah, claro, sem dúvida nenhuma. O descanso hebdomadário. O que é descanso hebdomadário, pessoal? É o descanso semanal remunerado. Boa, Deus. 24 horas para todos os empregados como regra. Mínimo 24 horas, exceto para motoristas profissionais. Esses serão de 35 horas semanais. Os caminhoneiros. Professor, se não for respeitado esse período simples, você fará jus a receber como hora extra 100%. Hora extra de 100%. Ótimo. Professor, e é preferencialmente, né? Homens têm um domingo por mês. E as outras semanas, o descanso pode ser durante a semana. E as mulheres? Das 4 semanas por mês, 2 domingos pelo menos, e as outras 2 semanas, elas podem ser feitas em qualquer dia. Entendeu, mulheres? Mulheres, 2. Homens, 1. Bingo. Outro ponto importante, pessoal, hora extra, inciso 16. Hora extra adicional mínimo de 50%. Quando eu falo em hora extra, gente, o que eu penso? Quem pode, quem não pode? Menor, pode fazer hora extra? Pergunta clássica. Claro que pode. É evidentemente que pode fazer hora extra. Claro que pode. O que o menor não pode é trabalhar em local insalubre, perigoso e noturno. Mas ele poderá fazer hora extra sem problema nenhum. Outra dica. Quem que é proibido de fazer hora extra, meu querido professor? Aquele empregado em regime parcial, que trabalha até 30 horas por semana. É o 58A. Esse é proibido, não pode fazer hora extra. Fui chamado para trabalhar em regime parcial. 30 horas semanais, não posso fazer hora extra. Professor, quem é proibido, não é, de fazer hora extra? Essa figura. Agora, quem é excluído? Excluído deste pagamento. Aí seriam os trabalhadores externos, o cargo de confiança externos, os cargos de confiança e necessariamente, meus caros amigos, o teletrabalho. O trabalho que eu estou fazendo aqui agora, artigo 62, inciso 3. Porque o meu é teletrabalho, porque está em contrato. Então isto é teletrabalho. Eu tenho direito à hora extra? Não. Porque se fosse home office, não estaria em contrato. Aí sim eu teria direito à hora extra. Agora o teletrabalho pactuou, fez contrato, não tem jeito. Não tem direito à hora extra. Mesmo que eu fique antenado, ligado, plugado, linkado 24 horas por dia. Não é? Então isso realmente é uma das grandes mudanças da reforma, tá? Professor, mais uma dica sobre hora extra, não é? Quem que é obrigado a fazer hora extra, pessoal? Os ferroviários. Em caso de acidente na via, os ferroviários são obrigados a realizarem ou fazerem hora extra. Perfeito? Tá? Bom, gente, com isso eu fecho também o capítulo hora extra. Dúvidas, por favor.